Boa noite oficialmente a todos, a todas as cursistas da nossa turma de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos, né, gente? Essa é a nossa primeira semana de agosto, o nosso grande mês. Quem trabalha na escola sabe, é aquele mês comprido, a gente não tem um feriado, mas faz parte aí, né, do nosso dia a dia na escola. Tudo bem com vocês, pessoal? Joia, que bom. Então, gente, nós estamos iniciando hoje a nossa reunião de número 7 da semana de 3/8 a 7/8. Depois da semana que vem, gente, nós teremos as duas últimas reuniões, onde a gente, inclusive, terá as apresentações das implementações, tá? Então, realmente, nosso encontro hoje chega nos 70% e está indo para o seu final. Então, seguimos. Aqui é o nosso recadinho, tá? Para a gente manter as câmeras abertas, onde a nossa presença se efetiva e também que façamos a nossa reunião de preferência pelo computador. Pode falar, Cleonice? Eu só queria saber quando você vai disponibilizar a planilha para a gente já colocar a ordem de apresentação, tá? Ótimo. Cleonice, a gente sempre disponibiliza na reunião 8, tá? Então, na reunião 8, eu disponibilizo para vocês, tá bom? Eu tive acesso a ela hoje só, porque eu sempre tenho o repasse de uma semana, assim, eu tenho o repasse uma semana antes, né? Então, hoje eu tive o repasse do que eu vou trabalhar com vocês na próxima segunda, tá? De repente, se vocês acharem por bem, eu posso disponibilizar esta semana no decorrer aí no mural do Google Sala de Aula, se vocês preferirem, tá? Depois eu sinalizo aí e eu vou fazer cópia dela certinho para vocês irem colocando o nome lá, tá bom? Posso sinalizar. Meus queridos, então, ó, o outro recado eu vou aproveitar e vou falar no cronograma. Foi bom a Cleonice ter perguntado da planilha. Bom, então, acolhimento 10 minutos, essa é a nossa agenda de hoje. Saberes em ação, 25 minutos. Na prática e troca de saberes, 31 minutos. Registro de acompanhamento formativo, 10 minutos, que é o nosso RAF. E para concluir e saiba mais, 4 minutos. Pegando o gancho da Cleonice, gente, essa semana termina no dia 8, né? 3, 4, 5, 6, 7. 7. Na outra semana, pessoal, a última semana dos RAFs, tá? Então, deem uma olhadinha se vocês estão com os RAFs em dia, tá bom? Eu também tenho sinalizado, mas é bom às vezes vocês ajudarem a formadora também, que a formadora às vezes acaba passando alguma coisa batida, tá? Mas semana que vem, a sexta-feira, é a última semana do RAF. Então, na semana que vem, nós faremos o nosso último RAF, tá bom? Dê uma olhadinha aí para depois ficar só o caderno de implementação. Bom, aqui é o nosso cronograma, tá? Então, estamos na semana de 3 a 8/7, onde nós vamos trabalhar educação antirracista, parte 1. Aí, na reunião que vem, educação antirracista, parte 2. Aí, a gente segue depois com mais um conteúdo, as apresentações, e depois só as apresentações. Então, estamos aí, como eu falei no início, né, gente? Chegando ao final da jornada 2. E quais são os objetivos da nossa reunião de hoje, pessoal? São dois, tá? Nós vamos conhecer as normativas brasileiras e paranaenses que orientam a educação para as relações étnico-raciais e também compreender a importância de trazer para o contexto escolar referências positivas acerca da identidade, cultura e história afro-brasileiras. A gente tem conversado bastante, né, sobre a importância da gente resgatar a história afro-brasileira, de suas contribuições, os povos negros, das suas contribuições positivas para a nossa cultura. Então, na verdade, gente, esse segundo objetivo aqui é uma relembrada, nós vamos relembrar e aprofundar, porque é algo que a gente tem conversado aí desde o início da nossa formação.
Tudo bem até aqui, pessoal? Então, seguimos. Bom, e aí, como foi? Gente, aqui é aquele de novo, sabe? Aquela atividade que a gente pergunta para vocês, como é que está, né? Quem já compartilhou agora, quem já implementou a temática ou já colocou em prática algo do que a gente conversou? Se eu não me engano, gente, é o terceiro. Nós tivemos já, acho que na reunião 5 e acho que na reunião 6 e agora novamente. E aí, como foi, tá? Então, o que que eu gostaria? Eu vou pedir hoje, tá? Eu vou deixar num primeiro momento livre. Aí, qualquer coisa, eu solicito um cursista ou uma cursista para falar com a gente, para compartilhar. Cursista, como as experiências dos últimos encontros inspiraram sua prática? Então, pessoal, quem gostaria de falar aí? Qual prática vocês desenvolveram? Se você já fez a implementação? Ou, Karina, você acredita que aconteceu uma situação na minha escola? A gente tinha acabado de conversar na segunda-feira, aconteceu aquela situação na minha escola e eu aproveitei, já trabalhei com os estudantes, ou já encaminhei, enfim. Então, quais adaptações você realizou considerando o seu contexto de atuação? Então, quem gostaria de compartilhar? Aconteceu alguma situação, gente, no ambiente escolar aí de vocês, em relação ao racismo, que vocês presenciaram? Ou então, é, a própria implementação de vocês gostariam de falar rapidamente aí como foi? Pode falar, Cleonice, fique à vontade. Então, eu assim, eu fico muito inspirada, né, quando a gente começa a falar sobre o assunto, e mais inspirada ainda, na verdade, né? E aí eu sigo muitas plataformas, muitas pessoas lá no Instagram e tal. Aí você vai procurando, quanto mais você procura, né, mais vem informação para você, né, para analisar e de contextos. Aí eu me inspirei na minha implementação foi a partir de algumas publicações de pessoas que eu já sigo no Instagram, sabe? E que me despertaram, sabe? Para levantar a questão na escola, né? Tanto é que eu implementei meu projeto lá, né? Meu trabalhinho lá. Eu falo trabalhinho porque não foi, a gente não tenta mudar o mundo, faz uma coisa que está dentro, né? Eu, enquanto pedagoga, né? Que eu consigo fazer. Mas assim, eu implementei, achei que foi assim bem aceito, sabe? E eu falei também dessa questão histórica, né, da população negra, ela historicamente como ela vem lutando também, como muitas mulheres lutaram para a gente, né? Assim, desde sempre elas estavam ali, a gente não tinha o nome delas, então muitas eu coloquei no meu trabalho, das mulheres que lutaram contra, mesmo após né, serem libertos, né? Ali elas estavam, quem estava por trás, né? Dos homens que aparecem, tinha muita mulher aparecendo, então eu me baseei ali, nesses pontos, assim, sabe, para trazer. E eu achei que foi válido, né? Tanto para mim, para eu conhecer também, né? E quanto trazer para a escola, né? Achei que o trabalho ficou legal. Eu fiz a Obrigada, implementação. Obrigada, Cleonice. E assim fiquei muito feliz da sua fala, porque o que que você fez? Você foi buscar, né? Aqui você teve alguma. A gente tem aqui, gente, um caminho, né? Um norte. E é aquilo que você falou, a gente não, aqui também a gente não vai trazer todo o material. Ninguém vai sair PhD em letramento racial crítico. Aqui a gente traz algumas sugestões. O que que você fez? Você foi buscar outros vídeos, outros materiais, inclusive de pessoas que você segue. E aí, Cleonice, é aquilo que eu falo sempre uma pedagoga, um professor, um diretor que ele tem uma formação, uma atitude educadora voltada para combater o racismo, Cleonice, isso é opção de vida. O seu Instagram é pessoal. Então, quando você, ou seja, você segue, então por quê? Porque para você é importante, sabe? Então, nessa sua fala, fico muito feliz que você traz duas questões.
Você implementou, você foi buscar fora, mas você foi buscar de pessoas que já fazem parte da sua vida, porque o ambiente virtual hoje faz parte da nossa vida, que são pessoas que você segue. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Gente, mais alguém gostaria de falar? Trazer aí sugestões ou colocar alguma coisa que ocorreu? Porque assim, gente, uma coisa que eu gostaria muito, né? Hoje até não é racismo. Na outra aula, a gente trabalhou no outro encontro a diferença entre bullying e racismo, e hoje, na minha turma, aconteceu uma situação de bullying. Então, o que eu quero, trazendo esse exemplo meu aqui, que a gente use isso sempre, né, pessoal? Que não pare nas implementações, não pare quando acabe essa formação, porque é algo que a gente precisa trabalhar nas nossas escolas, né? De acordo com as ferramentas que a gente tem. Bom, então, gente, eu vou deixar, tá? Porque vocês vão participar bastante ainda essa noite. Então, agora eu trouxe um vídeo para vocês assistirem, tá bom? Então, o acolhimento nosso foi aqui, o E aí, como foi, tá? Caso alguém queira falar alguma coisa ainda, levantar a mão durante a reunião, esteja à vontade. O quê? Não. O quê? Não. É que eu me confundi. É que ele sentou do meu lado no banco da igreja, eu pensei que ele pudesse me assaltar. Ué, vai saber. Aí eu puxei minha bolsa. Não foi por mal, gente. Porque, ó, não que eu veja problema nisso, mas se vem uma pessoa descendo a rua com aquele monte de pano na cabeça, eu faço o sinal da cruz. Bom prevenir, né? Como não confundir, entendeu? Vai que... Outro dia mesmo, um menino parou o carro na frente da minha casa, eram umas 9 horas da noite. Desceu do carro e ficou ali parado. Chamei a polícia. Aí só depois que a menina, filha do vizinho, uma bem loirinha, bem branquinha, conheço desde pequena, um doce de menina. Ela saiu, que eu fui lembrar que era o namorado da menina. Gente, eu me confundi, sabe? Mas também vai andar de carro, de vidro filmado, boné na cabeça, música alta. Gente, eu chamei a polícia. Tá. Por exemplo, não se pode mais ainda à festa. Vai a moça lá da revista famosa, na Bahia, que o que mais tem é o quê? Baiana. Aí coloca todo mundo com roupa típica lá do lugar. E todo mundo acha que é o quê? Escravidão. Não é nada disso. Tá ok? Vamos entender uma coisa aqui. É só confusão. Porque a pessoa vai andar na rua com guarda-chuva na mão, só porque tá chovendo? Confunde, gente, essas coisas confundem. É furadeira, é saquinho de pipoca, é carro de família indo puxar de bebê. Não, 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 não. Não é por maldade, tá? É tudo confusão. A gente se confunde e isso é natural. Pronto. É 80 tiros, é 111 tiros, 111 vagabundos presos. Quem é Marielle? Presente. Gente, você já pensou, se for fazer plaquinha de rua para cada pessoa que morre? É muita gente, não tem condição. Pronto, parou. Não. Não. Eu não sou racista. Eu me confundo. É diferente. Você nunca se confundiu? Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito desse vídeo? O que que ele lembrou? Ele trouxe algumas lembranças de algumas situações que ocorreram na nossa sociedade? As pessoas, professora, falam. Ninguém assume que é racista, né? Ninguém assume. Mas daí ela conta aquela piadinha, né? Não sou racista. Então, assim, as pessoas não assumem que são. E porque é feio, né? A pessoa assumir é uma coisa que não é aceitável.
né? Mas, infelizmente, a gente tem bastante por aí. É verdade, Márcia. E olha, e assim, gente, eu acho, até tenho certeza que eu já fui racista em algum momento da minha vida, porque a gente vive num país racista onde a gente é criado, a gente dentro desse viés, né? E, enfim, gente, me deu uma raiva desse vídeo, desculpa, nem sei se eu posso falar isso, mas deu uma raiva, gente, que, sabe? Confundo. Depois a gente olhando, é uma crítica muito bem feita. Nereide, por gentileza, pode falar. Boa noite, pessoal. Eu perdi um pedacinho da nossa aula hoje e não vi bem o início. Mas, assim, eu não sei, mas eu achei ela mais, como que eu vou dizer, preconceituosa do que racista, né? Eu me vi também, como a professora falou, eu me vi também, me peguei aí lembrando de um fato que me aconteceu, né? A uma determinada época lá atrás, me assaltaram à noite com dois rapazes de bicicleta. Chegaram, me apontaram a arma e tudo mais, aí eu... E assim, quando eu estava sozinha na rua, eu sempre tinha preconceito com alguém que tivesse de bicicleta. Então, é isso que ela realmente ela é racista, a gente percebe que a fala é racista. Mas existe um preconceito muito grande também, né? Eu confundo? Será? Né? Mas eu achei assim ela bem preconceituosa também a fala desse vídeo. E vocês conseguem, assim, trazer à memória o que ela fala nesses casos, que eu saia se confundir. Vocês conseguem lembrar de situações reais que aconteceram no nosso país? Por exemplo, gente, vocês lembram que ia uma família negra no Rio de Janeiro para um chá de bebê e o carro levou 80 tiros numa abordagem? Lembram dessa situação? Uma outra que parece que um rapaz estava indo para casa com um guarda-chuva na mão, um dia de chuva, a polícia atirou. Ah, mas eu me confundi. Então, assim, esse me confundir, é normal se confundir. Você viu ela falando? Assim, ela traz, né? Eu me confundi. Será que é confusão? Ou será que é outra coisa? Né? Então, eu vou pedir agora, ó, você viu que maravilha? Hoje não vou pedir, vocês não vão precisar, podem falar também, mas aqui para aqueles mais tímidos, agora nós vamos colocar no chat que palavra quase não é dita, pessoal, mas fica implícita em todas as falas dessa personagem. Mesmo que você já falou aqui no chat, mesmo que você já tenha falado aqui, pode escrever no chat. Hein, meus queridos cursistas da segunda-feira? Que palavra, gente? Vocês querem que eu volte o vídeo, passe novamente? Ou vocês já já vão colocando as palavras aqui no chat? Preconceito, a Griselde colocou. Discriminação, muito bem. Né? Racismo, né? Racista, e ela dizendo, eu me confundi, né? A pessoa estava parada o carro na frente da casa. Depois que saiu a filha da vizinha, branquinha, né? E, gente, uma outra situação. O que que começa a ocorrer com a roupa dela? Enquanto ela vai falando, vai dando exemplos. Racista e preconceituosa. Muito bem, Maria de Fátima. Ela falou, né? Se vem uma pessoa com branquitude, perfeito, Celso. Ela fala nessa questão, né? Fica muito claro que ela diz que quando vê uma pessoa na rua cheia de pano na cabeça, ela faz o sinal da cruz. E o que que vocês perceberam, assim? Qual relação vocês fazem é, com essa roupa dela que... Vocês viram que ela vai mudando de roupa? Ângela, e ela tem essa necessidade mesmo de dizer assim, não, eu me confundo. E vocês viram que ela foi mudando de roupa, né?
Será que essa roupa que ela está agora ali, que é aquela quando ela termina o vídeo, ela nos lembra de algum período histórico do nosso país? Ela lembra de algum período histórico? Em que momento da história do nosso país as mulheres se vestiam mais ou menos daquele jeito? Isso, no Brasil Império, no Brasil Colônia. E isso, perfeito. E qual era, gente, o sistema econômico? Qual que era a força de trabalho do nosso país no Brasil Colônia e no Brasil Império? Era escravidão, infelizmente, né? Então o vídeo ele traz essa analogia, ela vai comentando e vai voltando às vestimentas. Por que que vocês acham que ela foi voltando às vestimentas dela, gente? Pode abrir o microfone para falar, tá? Porque às vezes o chat não será necessário, não será o suficiente, mas mesmo discurso, perfeito, Gisele? Pode falar, Maria de Fátima. Durante a fala dela, eu reconheci muita gente com as mesmas falas, e principalmente assim, mas na minha época, antigamente, não tinha problema. Antigamente a gente falava assim, e hoje é tudo cheio de mimimi, né? Eu escuto muito isso ainda. Verdade. E assim, é o discurso lá de trás, ou seja, histórico e cultural que ainda se mantém presente nos dias de hoje. E a gente precisa, né, gente, combatendo. E a gente sabe que na escola a gente tem as nossas limitações, mas a gente precisa combater. O que a escola precisa fazer na prática para educar o olhar das crianças e jovens para que eles não reproduzam essa mesma confusão no futuro? E vamos supor, pessoal, vocês utilizem esse vídeo para os seus estudantes na sala. O que vocês fariam, gente? O que que a gente poderia fazer? De repente, uma atitude, não precisa ser grandes coisas, grandes movimentações na escola, mas às vezes uma atitude nossa dentro da sala de aula. Como podemos mostrar que, na verdade, essa confusão é racismo e ajudar a criar uma indignação coletiva contra essa justificativa? Quem pode nos ajudar aí? Vocês têm tantas ideias tão coerentes com a nossa temática, com a nossa proposta. Quais os cursistas podem nos ajudar dando uma ideia? Como que a escola, né? O que a escola a gente precisa fazer na prática? Vou escolher alguém que ainda não falou, tá? Zilda, você nos ajuda aqui compartilhando sua ideia? O que que a escola, Zilda, pode fazer na prática para a gente mostrar para as crianças, sabe? Que eles não caiam nessa de que é confusão, não. Isso é racismo, isso precisa ser combatido. Boa noite, povo. Boa noite, prof. Então, na Boa verdade, noite. tudo que a gente estudou até hoje aqui no curso, eu acho que é muito útil a gente abranger isso como bagagem para a gente, não só para quem está na sala de aula. Eu que estou fora da sala de aula, eu estou na escola. E o racismo, ele não acontece só lá dentro da sala de aula, ele acontece no pátio, ele acontece no laboratório de informática. E nós, como... O que diferencia nós dos alunos é que a gente tem um conhecimento maior que eles. Então, a gente não pode passar por uma situação, deixar uma situação passar por batido. Quando a gente vê alguma coisa, a gente tem que agir. A gente tem que mostrar para aquele aluno que aquilo é racismo, que aquilo é preconceito, que aquilo é bullying, né? Tentar fazer o aluno entender. A gente não pode tapar os olhos e fazer de conta que não está vendo, porque acontece bastante isso, né? E a gente tem esse papel de estar alertando, não só quando acontece. De repente você está tendo uma fala ali e é um momento oportuno para você estar destacando alguns pontos, né? Antes do recesso, eu implementei o meu projeto junto com o professor de história, e foi muito legal, porque eu precisava de alguém para me auxiliar, porque como eu não consigo falar 50 minutos, ele me ajudou. Então, assim, foi um debate muito legal, sabe, prof? Porque a minha implementação foi sobre autodeclaração racial, mas a gente acaba entrando em outros assuntos também, dentro do tema, mas acaba falando um pouco, né?
Então, eu mesmo, eu estando fora da sala de aula, eu não tapo os meus olhos. Quando eu vejo alguma situação lá no laboratório, no pátio, nos corredores, e como eu estou ali, todas as turmas vão ali, então eu conheço todos os alunos de todas as turmas. Então, a gente tem essa liberdade de estar falando, pedindo licença para o professor, alertando sobre algum fato que aconteceu. Muito obrigada, Zilda. Você corrigiu minha fala, né? Eu falei da sala de aula, mas você bem lembrou que essa situação ocorre em todos os espaços da escola e a gente precisa estar atento. Muito obrigada, viu, pela sua colaboração. Perfeita. Bom, gente, dando continuidade, tá? No Saberes em Ação, que é a nossa parte do conteúdo da reunião. Só complementando aquilo que vocês falaram, é preciso reeducar para as relações étnico-raciais. Para isso, é necessária uma educação antirracista, como vocês falaram, né? E a Zilda falou agora no final. Fundamentada em quê? Em resgate histórico, valorização da contribuição cultural e intelectual do povo negro na construção do país. Então, a Zilda colocou agora, achei muito interessante que ela fala da autodeclaração racial, ela falou assim, a gente acaba não ficando só nisso, né, professora? Acaba indo para outros, a gente acaba abordando outros aspectos que influenciam na autodeclaração racial, que é o resgate histórico. A gente precisa mostrar para o estudante que o racismo ele não é um fenômeno biológico, ele foi uma construção social a partir da nossa história de, infelizmente, ter a escravidão dentro dela, né? E valorizando a contribuição cultural e intelectual do povo negro na construção do nosso país, a gente consegue fazer esse resgate histórico e mostrar para os alunos a importância do povo negro. Transversalidade, presença obrigatória integrada em todo o currículo escolar. Então, pessoal, olha, quem é pedagogo, quem é diretor, de repente no planejamento, na hora do intervalo, sabe? Às vezes, olha, pessoal, desculpa, vou pegar aqui uns minutinhos do intervalo de vocês. Aqui é a cartilha, né? Para fundamentar práticas antirracistas. Olha, gente, quem é de disciplinas como matemática, física, se tiver alguma dificuldade, como abordar esse tema, conversa com a equipe pedagógica. Então, assim, a gente precisa ter essa transversalidade. Todos nós que estamos na escola precisamos entender que o racismo, ele pertence, o combate ao racismo pertence a todos. A tia da cozinha, que a gente fala carinhosamente, tia da cozinha, a tia do portão, aos professores de história, aos professores de todos os componentes curriculares. Narrativas positivas, adoção de abordagens pedagógicas positivas e afirmativas, não deixar passar, né? A escola, ela não é punitiva, a escola, ela é formativa, a gente está ali para educar o estudante, mas a gente não pode deixar passar. E se for reiterado, dependendo do caso, nós temos aí a nossa sociedade que tem leis, o sistema judicial para resolver, né? E levar para frente e começar a mostrar para o estudante que levar para frente na justiça não é problema. É mais uma. A gente não busca o posto de saúde quando a gente está doente, a gente não busca o SUS quando a gente precisa se vacinar. Aqui em Foz teve uma campanha de vacinação contra a gripe, né? Então tinha lá os grupos prioritários. Então, da mesma forma que a gente tem o auxílio de algumas instâncias que a gente recorre, a gente tem a justiça também para recorrer em caso de crimes, né? E aí, eu não sei, acho que foram vocês mesmos, vocês falaram para mim na aula passada, prof, enquanto também não tiver, às vezes, uma punição mais efetiva, às vezes as coisas ficam só na conversa, porque infelizmente tem pessoas que precisam de uma punição mais dura, mais firme, para poder respeitar o próximo, né? Então, pessoal, só lembrando aqui, esses três pilares que a gente trocou ideia agora, que a gente conversou, eles são propostos nos textos da Lei 10.639 de 2003, tá? Aquela que foi promulgada há mais de 20 anos atrás, e das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais
e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, tá? O resgate aí da nossa sociedade, da nossa história, né? Afro-brasileira e africana. Alguma dúvida, gente, em relação a esse slide? Algum comentário? Tá? Então, vou passar, tá bom? Bom, pessoal, aí eu pergunto para vocês: e como essa legislação foi adaptada ao contexto paranaense? Em que espaços escolares há formação e debate sobre educação das relações étnico-raciais? Porque, ó, veja bem, ó, em 2003 nós tivemos a promulgação da lei. Porém, ela foi também adaptada, essa legislação, ela se faz presente na nossa escola. Ai, Karina, mas ainda tem tantas situações de racismo nas escolas. Concordo com vocês. Mas a gente tem a lei. Quem eu não sei se aqui tem algum professor de história. Eu sou professora de história. E, gente, paulatinamente nos livros de história foi aparecendo, foi surgindo, foi sendo inserido conteúdos que abordassem informações científicas que valorizassem a contribuição do povo negro na formação do nosso país e, inclusive, pessoal, até um olhar diferente sobre a África. Não sei se eu já falei para vocês, eu trabalho com reinos e impérios africanos. Haviam reinos e impérios africanos quando os europeus chegaram à África e começaram o sistema de escravidão. Então, isso tem ocorrido. E no nosso estado, né? Aqui nós temos alguns colegas que já estão aí encerrando a sua carreira na educação do Paraná, já estão há mais de 20 anos em sala de aula. Alguém quer sugerir aí? Não vou brigar com ninguém não, tá? Como que essa legislação foi adaptada ao contexto do nosso estado, gente? Alguém quer fazer alguma sugestão? Falar, responder? Se não sabe, não tem problema. Eu Ô, tenho prof, 14 anos de Oi, pode falar. eu aqui, ó, nem a... Pode falar, Annalise. Eu acho assim, ó, que foi sendo adaptado também com as equipes multidisciplinar, né? Começou-se um trabalho envolvendo o debate, né? E aí, onde até hoje ainda existe, né? Equipe multi que se trabalha. Eu lembro que a gente fazia bastante trabalho interdisciplinar, envolvendo o que a cultura, né? Afro, cultura indígena, né? E até hoje é trabalhado nas escolas, né? Perfeito. Essa legislação foi adaptada ao nosso contexto com as EMERER, que são as equipes multidisciplinar para a educação das relações étnico-raciais. A gente sabe que tem escola que elas funcionam de uma forma mais ativa, efetiva, tem escolas que elas só cumprem um protocolo, mas ela se adaptou, né? Ela se fez presente através das equipes multidisciplinares para a educação das relações étnico-raciais, né? E como é, né, pessoal? Aqui vamos fazer uma relembrada, nós vamos fazer rememorar aqui o que é a nossa equipe multidisciplinar. Na rede estadual de educação paranaense, a educação antirracista é impulsionada pelas equipes multidisciplinares para a educação das relações étnico-raciais. Então, olha só, elas são instâncias pedagógicas e elas são obrigatórias em todos os núcleos regionais de educação e todas as escolas que pertencem a este núcleo. Quem pode participar? A participação é coletiva. Professores, sejam QPMs, PSS, funcionários, sejam CLTs, terceirizados, né? Ou concursados. Inclusive, hoje a gente tem também professores CLTs na rede estadual, gestores e alunos. Espaços de debate são espaços de debate e de estratégias e ações voltadas ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Formação sobre ERER, com certificação válida
para progressão e promoção na carreira do magistério público estadual. Então, quem participa da equipe multidisciplinar, além de estar colaborando, ajudando, construindo, né, debatendo estratégias e ações voltadas ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, promovendo a valorização dos povos negros, também utiliza toda essa formação para avançar na carreira do magistério público estadual. Meus queridos, alguma dúvida em relação às equipes multidisciplinar? Quem já participou de uma equipe multidisciplinar, levanta a mão. Eu já. Pode. Ah, não, eu falei levantar a mão, eu estou perguntando. Cleonice, Nereide, quer falar? Oh, meu Deus, essa professora formadora Não, de fui eu vocês, que TDAH. eu já participei, inclusive, até por sinal, hoje foi uma coisa bem bacana, sabe? Eu vi uns trabalhos muito bonitos feitos pela nossa professora que é da sala de apoio, sala de recursos, né? Uhum. E com alunos nossos lá, né, das nossas turmas, e umas coisas assim que eu não conhecia, e dela comentou. Tem até uma aluna que fez uma pesquisa sobre, deixa eu ver aqui, que eu até anotei, que eu não me lembro, Adincra. Você já ouviu falar na Adincra? Não. Ouviram já? Eu não conhecia. Eu achei interessantíssimo que uma das alunas, ela pesquisou lá, né, os símbolos e ela fez uma poesia e foi lá na inteligência artificial e fez uma música, sabe? Umas coisas bem bacanas, estão fazendo uns trabalhos bem bonitos. E é do projeto interdisciplinar. Então, essa está sendo bem bacana. Nossa, que legal. Pessoal, assim, algumas ações elas já ocorrem, né? Se a escola levar a sério, trabalhar, dar a devida importância, a gente consegue produzir bons frutos nos nossos alunos, né? E sempre tem algo que a gente não sabe, não é mesmo? Sempre tem algo que a gente que não conhece, que passa a saber, que passa a conhecer. Bom, atualmente, a Zemerer elabora um plano de ação, pessoal, que deve conter estratégias e ações para cada um dos seguintes eixos, tá? Aqui nós vamos falar da parte pedagógica das equipes multidisciplinar. Então, olha só, qual que é o primeiro eixo? É currículo e projeto político-pedagógico, tá? Ele tem que estar, tanto é que nos PPPs do colégio, né? Os PPPs tem que conter as EMERERs, que são as equipes multidisciplinar. Eixo 2, recursos de mídias e materiais didático-pedagógicos. Lembrei do que a Nereide falou. Gestão e espaço físico. Então, olha só, como que esses eixos se mostram presentes e qual sua importância dentro dessa educação antirracista? Vejam bem, o currículo e projeto político-pedagógico é o próprio caráter da equipe multidisciplinar. Você vai dispor de um tempo na escola, você vai pesquisar, você vai levar esse estudante a conhecer as contribuições dos povos negros. Então, ele está atrelado ao currículo. Ele é uma ação pedagógica, tá? Recursos de mídias e materiais didáticos pedagógicos. A Emerer, ela sempre tem, a gente sabe disso, uma culminância, né? Onde se expõe materiais, como cartazes, produções. Antes não tinha, né? Hoje tem as IAs aí que produzem música, enfim. Então, esses recursos de mídias e materiais didáticos, eles têm um fim, que é o próprio conhecimento do aluno está ali empregado, mas também como algo que os outros alunos possam ter acesso. Então, a Nereide acabou de falar, o aluno apresentou, e esse é o objetivo, é você passar, quando você passa nos corredores da escola, vê ali um material produzido pela equipe pela Emerer, isso é bom, isso é perfeito, por quê, gente? Porque esses recursos, eles saem daquele objetivo daqueles professores, porque não são todos os alunos, nem todos os professores que participam, né? Geralmente são os alunos, os professores que estão no curso, mas aquele conhecimento não fica voltado só para aquele grupo, ele vai para
os corredores da escola, ele vai para as apresentações e ele acaba atingindo outros estudantes, agentes, atingindo outros professores, né? Pais que porventura passem por ali, vão nas escolas. E uma outra questão muito interessante é a gestão espaço físico, ou seja, a equipe multidisciplinar pode propor, sim, de repente, uma grafite na escola, no muro da escola, né? O grafite, onde que ele surge? Por exemplo, nós vamos tocar músicas no recreio, nós vamos tocar um funk, nós vamos tocar rap, claro, né? Um funk que não também expõe a mulher, né? Não estou dizendo que todos os funks são assim como não só os funks, outras músicas também às vezes expõem as mulheres, né? São músicas muito assim, que sexualizam muito o corpo da mulher. Mas o funk, nós vamos combinar. Então, na segunda é a música pop, na terceira é rock, na quarta vai ser o dia do funk, o do rap, né, na quinta o funk, na sexta é o rap. Então, essa gestão espaço físico, porque aí aspectos da cultura afro-brasileira, da cultura negra, que influenciaram na nossa cultura, também estarão presentes no espaço físico da escola. Então, isso é muito importante, tá? Então, a equipe multidisciplinar, pessoal, assim como nós temos hoje o nosso currículo do componente de história, de física, de química, que são embasados pela BNCC, as equipes multidisciplinar, elas são embasadas pelos eixos, tá? E esses mesmos eixos são utilizados nas inscrições do selo Herer Enedina Alves Marques, concedido às escolas estaduais do Paraná, que relatam práticas de promoção da educação para as relações étnico-raciais. Então, o professor lá fez uma culminância à equipe, né, em relação ao currículo, um projeto bem organizado, sistematizado, né? A escola pode receber esse selo. Ou então a produção final dos estudantes, né? Os recursos de mídias, enfim. Ou então a questão do próprio espaço, da gestão da escola. Nós colocamos o dia da música, tem a grafitagem, outras formas de arte, de expressão, enfim, tá? Ou o mural da intolerância religiosa, né? Os alunos pintaram lá todas as religiões, os estudantes presentes na escola tal, na escola X, tá, pessoal? Então, aqui são os eixos e também o selo Herer Enedina Alves Marques. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma sugestão ou alguma colocação? Fiquem à vontade, gente. Tá muito rápido, tá bom, tá tranquilo? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá. Qualquer coisa, fale, tá, gente? Pode falar. Então, pessoal, ao desenvolver a educação das relações étnico-raciais, por que precisamos considerar essas três frentes, né? Então, eu vou passar para vocês agora um outro vídeo, e daí depois do vídeo, que daí vocês, mais o que vocês sabem da experiência de vida de vocês, como professores, como educadores, e também assistindo o vídeo, eu gostaria que alguém me falasse, né? Que alguém contribuísse aí com a gente, que ao desenvolver a educação das relações étnico-raciais, por que que a gente precisa considerar esses três eixos, essas três frentes, tá? Estamos em 2023. Assim é o planeta, as árvores, o céu, as cidades e as escolas. Lá, na escola onde eu estudo, eu aprendo que esses são os personagens principais da nossa história. Que essas são as artes mais importantes e os maiores escritores. Na época do meu avô, o planeta, as árvores, o céu e as cidades eram assim. A escola do meu avô se parecia com essa.
E lá ele aprendeu que esses eram os protagonistas da nossa história. E essas eram as artes mais importantes e os maiores escritores. Não mudou muita coisa. Tem muito mais gente no mundo que fez e tá fazendo mais coisas importantes. Mas a minha escola não fala muito delas. Eu quero uma escola que também ensine sobre heróis e heroínas que se pareçam comigo. Luísa Maim, Aqualtune Carolina de Jesus. Quero conhecer as raízes do meu povo, o povo brasileiro, e as coisas legais que as pessoas negras fizeram, criaram e lutaram para conseguir. A nossa história é muito mais do que contam os livros da minha escola. Eu sei, e eu quero aprender tanta coisa que eu ainda não sei. Minha professora me contou de uma lei, a Lei 10.639, que diz que é dever de todas as escolas do Brasil ensinar sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira. Faz 20 anos que essa lei existe, mas as escolas, professoras e professores precisam de ajuda, de apoio dos governos e de todo mundo para fazer essa lei sair do papel. Ei, você que é adulto, pode ajudar as crianças de hoje a conhecer essa história que foi apagada por tanto tempo? Eu quero conhecer meu passado para desenhar um futuro multicolorido, de respeito, justiça e oportunidade para todas as crianças. Pessoal, o que vocês acharam do vídeo, gente? Também achei fofo demais. Fechei meu microfone. Meus queridos, voltando atrás ali, tá? Agora que vocês viram esse vídeo, que a gente conversou um pouquinho sobre os eixos, por que a gente precisa considerar esses 3 eixos aqui em uma educação voltada para as relações étnico-raciais? Quem pode contribuir conosco? Professora, eu acho que as 3, a gente não pode isolar nenhuma delas, né? As 3 frentes. Uma ajuda a outra, né? A primeira ali era do currículo, né? Era currículo, né? Vou voltar aqui. Uhum. Isso, do currículo ele precisa ter a base legal, né? E os recursos, né? Recursos de mídias, que são os livros, são os vídeos, a gente precisa ter, né? Gestão, espaço físico, acredito eu que seja na escola tem que ter um acolhimento para tratar desse assunto, né? Acho que é mais ou menos isso aí que eu entendi. Perfeito, pessoal. Essa questão, eu não tinha citado essa questão do acolhimento. Quando eu falei com vocês agora, que são as minhas impressões, gente, que também eu estou aprendendo mais ainda, estou em construção, estou desenvolvendo meu letramento racial crítico, e você trouxe algo muito bom, Márcia. Dentro dessa gestão espaço físico, a gente tem que ter o acolhimento, né? Hoje mesmo eu entrei numa sala para convidar os alunos para fazer uma atividade na UNILA, não sei se vocês conhecem a UNILA, é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Então, nós temos alunos de todos os países da América Latina. E tinha um aluno com cabelo afro, lindíssimo, bem grande, né? E eu entrei na sala e falei, nossa, mas que cabelo bonito, que legal esse aluno com essa identidade. Eu fico pensando, né? Que bom que a nossa escola aceita, porque tem escola que propõe, né, alguns moldes, né, até para os cabelos dos alunos, tal. Então, esse espaço, Márcia, ele também tem que ser de acolhimento. Obrigada, viu? Você trouxe aí mais uma contribuição para a nossa formação. Realmente, não adianta ter mural lá pintado da diversidade, cartazes, se os alunos não se sentirem acolhidos, né? Perfeito. O combate ao racismo estrutural exige uma resposta sistêmica, articulando o que se ensina, as ferramentas de aprendizagem e a vivência institucional. Então, vamos assistir a um vídeo que nos ajuda a refletir sobre essa resposta no contexto escolar, né? A gente já assistiu o vídeo. Gente, então olha só,
eu acho que é a última pergunta que eu faço a vocês. Nos últimos 20 anos, que avanços percebemos no ensino da história e cultura afro-brasileira no ambiente educacional? Pessoal, gostaria que vocês também trouxessem a opinião de vocês, até como alunos, tá? Eu mesma fui aluna aqui da Rede Estadual de Foz do Iguaçu e hoje sou professora da Rede Estadual. Então, nesses últimos 20 anos, pessoal, que avanços vocês percebem no nosso ambiente escolar? Vou pedir para a Cássia falar com a gente hoje. Cássia, você pode contribuir com a gente? Oi, estava aqui pensando, né, que deixa eu ver, na época das diretrizes, né, teve as diretrizes educacionais também, depois da lei, que também a gente utilizava muito como material de apoio para montar os projetos político-pedagógicos, né, então eram chamadas diretrizes. Então, as políticas públicas, elas mudam, né, cada governo, cada instante estão mudando. Mas eu vejo, assim, desse tempo para cá, a gente observa, assim, uma liberdade maior, assim, de você poder falar com os alunos, discutir com os professores, parece, assim, que nunca era falado, era, assim, meio deixado de lado, assim, você não falava muito sobre essa questão da cultura afro-brasileira, na educação, né, no ensino da étnico-racial, então, assim, parece, assim, deixado de lado mesmo, como apresentava a menininha lá, colocando, né, o vídeo. Então, assim, hoje, até como eu sou da área de ciências, sempre já participei dos grupos das equipes multidisciplinares, e sempre, assim, destacar os cientistas negros, né, então a gente discutir por que não tem eles não são vistos, divulgados, então até eu lembrei agora que, assim, existe, até esses dias comentando no grupo, você pode observar nos filmes, nas novelas, assim, aparecem mais pessoas negras do que apareciam antigamente, né? Parece assim que existe até uma questão de cotas, não sei se existe isso, mas assim, parecem bem mais. Então, assim, essa liberdade deles aparecerem mais, a estar em evidência, né, o negro. Então, no trabalho, o que eu acho, assim, para nós ajudou bastante foi a vinda dos haitianos, as pessoas, né, africanas que vieram para o Brasil, estão aqui, eu acho, assim, que elas ajudaram bastante nesse olhar diferente, né? Até assim, existem pessoas, as mais de idade, muitas vezes, né? Mas assim, procuram uma ajuda numa empresa, alguma coisa. Mas aquele negrinho mas é gente boa mesmo, sabe? Eu já ouvi os senhores, principalmente na região aqui, bastante gringo, né? Nossa, mas aquele é gente boa, sabe? Parece assim que existia para ele que o negro não era gente boa, né? Mas daí ele começa a conviver mais e há uma abertura maior. Eu vejo assim que já teve. Poderia ser melhor, poderia também, mas assim, eu vejo assim que ajudou bastante nesses vídeos. Existe ainda muita a superar, né? Mas já essa evidência de bastante coisa, assim, né? Dentro da mídia em geral, eu vejo assim que melhorou. Uma coisa, Cássia, não te criticando, tá? Mas é a fala aí do pessoal. A gente nunca fala assim, aquele branquinho é gente boa, né? Mas ainda tem enraizado essa Existe. questão que É que a quando gente se observa, né? referir, Uhum. mas ai, eu também vejo às vezes, então, esses dias eu tive uma pessoa da minha família falou, eu falei, epa, 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 né? Eu falei assim, mas você fala isso se a pessoa fosse branca? Você ia se referir ao tom de pele dela? É claro que tem pessoas que a gente não tem intimidade, né? Mas Mas assim, é bem engraçado. Então eu vejo que é bem, assim, mudou bastante, né? Porque antes ele nem citava, para ele deixava de lado, né? A pessoa de é, cor preta não era, nossa, nem era citado, era para o escravo, e assim, e não é uma questão cultural, né? Das pessoas estarem assim, né? Olhando para o negro como fosse o escravo ainda, né? Então, que ele não tem condições de atender bem o público, que ele não pode ser um ótimo artista, um apresentador, nada, né? Então, assim, dessa forma. isso, a gente precisa, né? Melhorou, teve avanços, né? Mas ainda, né? Como você falou, né? Tem muitos aspectos para avançar. E aproveitando, né? E muito obrigada, viu, Cássia, pela sua colocação. E aproveitando aqui a fala da Cássia, e também a outra pergunta, em que aspectos ainda podemos avançar? Eu vou pedir para a Rosana compartilhar com a gente as suas impressões. Boa noite, Rosana. Oi,
Olha, eu penso assim que é difícil a situação, né? Porque quando a gente Eu não sei, os colegas estão ouvindo? Ah, Não se Rosana, cortou. tua... você pode tentar novamente, Rosana, que eu acho que teu áudio travou. é com a gente ou alguém da família, é diferente, né? O ano passado tinha um professor aqui que ele defendia como eles sofrem, né? E a gente às vezes presencia, vê ou às vezes até participa de alguma conversa e a gente não sabe o grau que a gente pode estar prejudicando ou magoando a pessoa, né? Numa simples brincadeira. Então, eu acho que avançar é atitude diária, né? Tanto da gente mesmo, quanto de outros que a gente vê, e se a gente puder convencer outras pessoas, né, de que não pode agir assim, que não deve agir assim, penso que é por esse caminho. Assim, surgiu uma coisa. Obrigada, Rosana. Surgiu algo assim que a Maria colocou, né? Que eu falei, né? Teve essa fala, aquele negrinho, né? Também teve essa fala e eu intervi. E quando a gente não tem intimidade, a gente se posicionar, olhar feio, dizer, epa, isso não é legal, né? A Maria de Fátima colocou assim, mas no chat. Mas a gente olha torto quando não tem intimidade, porque realmente, gente, não tem necessidade. E é um racismo assim sutil, né? Ah, olha lá, ou faz uma brincadeira, ou então olha, né, olha o fulano, que a gente não se refere, não utiliza para pessoas de cor branca da nossa sociedade, né? E é aquilo que você falou também, de brincadeira, às vezes faz uma brincadeira, a gente tem pessoas ali no nosso círculo que são pardas, que tem a mãe negra, e às vezes a gente não tem ideia do quanto machuca essas pessoas, e machuca, gente, machuca, né? Muito obrigada. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Muito obrigada. Pode falar, Zilda. Você está mutada, meu bem. Analisando ali, prof, o que, que a gente melhorou, né, nos últimos 20 anos aí, eu penso assim que lá no passado, quando a gente não tinha tanto acesso à tecnologia, a gente não tinha celular e a gente tinha que trabalhar o Dia da Consciência Negra lá em novembro, a gente não tinha muito conhecimento. Então, eu acho assim que a gente fez coisas erradas e eu acho que faz parte do processo também. A gente está em constante aprendizado, melhorando. Então, hoje eu vejo assim, lá no passado, quando a gente trabalhava consciência negra, pelo menos na minha realidade é o que eu vi, no Dia da Consciência Negra se fazia feijoada, se fazia um desfile das afros, fazia uma coisa mais simples, que era o que a gente tinha acesso e era o que a gente conhecia. Então eu vejo assim, hoje na minha escola, quando não só em novembro, né, mas sempre a gente vê trabalhos dos professores ali, eu vejo um avanço muito grande, sabe? A gente já melhorou bastante porque a nossa informação melhorou, o nosso conhecimento melhorou. E a gente sempre vai estar buscando melhorar a cada dia. E às vezes a gente comete erro, mas esse erro a gente tem que analisar para a gente melhorar, sabe? Então eu acho assim, que a gente já melhorou muito, muito mesmo. A gente tem mais liberdade para tocar no assunto, a gente tem um pouquinho mais de segurança. Dependendo da situação, a gente fica um pouco inseguro, que não sabe como agir, mas a gente tem que agir, nem que seja de uma forma mais sutil, para não se aprofundar muito, mas não deixar passar em branco. Então, eu acho que a gente evoluiu bastante, assim, eu estou na escola já há 28 anos, então eu vejo que houve muita mudança da época que eu comecei para a época que está agora. Obrigada. Eu também vejo que eu também percebo, gente, mudanças, eu percebo mudança sim, e é um constante trabalho, né? E você sabe, Zilda, que eu, como professora de história, em 2018 fui corrigida que vocês sabiam que a feijoada não foi inventada pelos escravos, pessoal?
Ela foi inventada ela era um prato típico dos portugueses. Se eu não me engano, era feito com feijão branco, uma coisa assim. E aqui eles adaptaram, né? Então ela não foi, então se criou, né? Eu falei, meu Deus, da onde que criaram essa situação, essa história, né? Então, a comida no Brasil colônia ela era muito escassa. Então, para vocês e os nossos e as pessoas que estavam em condição de escravidão, elas eram muito mal alimentadas. Então, imagina, se os senhores de engenho comiam pé, rabo, orelha, né? Na feijoada, aí vocês imaginem a precariedade da alimentação das pessoas que eram escravizadas aqui no nosso país. Então, ela não foi, tá, pessoal? Isso é um mito, tá? Se construiu e ele não é mais trabalhado, mas se fazia assim, feijoada, se tem ainda, né? Eu acho que pode ter a feijoada, né? Mas passando a informação correta. Obrigada, viu, Zilda? Pode falar, Nereide. Interessante, eu não sabia dessa questão da feijoada. Até a gente comentou, né, na nossa formação, né, na semana da consciência negra, a gente fazer alguma, incluindo a feijoada para os alunos. Isso aí eu não tinha conhecimento também, não. Mas só pode pesquisar e pode dizer que eu, inclusive, minha colega de geografia, gente, falou para mim, falou, Karina, eu falei, ai, nossa, que vergonha. Mas, enfim, obrigada, né? Porque realmente eu fui ensinada assim, se tinha isso nos livros de alguns livros de história que eu trabalhei, e na verdade não é uma informação correta. Pessoal, enquanto a Zilda estava falando, né, eu estava aproveitando aqui de organizando as salas temáticas, só por uma questão de gestão de tempo, mas estava aqui prestando atenção na sua colocação, tá, Zilda? Então, vocês irão agora fazer o trabalho de vocês que vai para o link, tá? Que é o link, perdão, que é o link que vai para o caderno de implementação. Esse é o último, o penúltimo link. Semana que vem vocês têm o último, tá, gente? Então, eu separei vocês em 4 grupos. O pessoal que fica na sala principal é o pessoal do grupo 4. Então, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. O pessoal da sala principal sempre fica, às vezes, com um número menor, né? De cursistas. Então, hoje eles vão ficar com o grupo que vai ter um número maior. Vai ter 2 grupos, né? Com 4 cursistas e 2 grupos com 3 cursistas. E o grupo da sala principal é um 4 e será também com 4 cursistas, tá? Então, olha só. Vocês vão, então, com base no material de apoio, vocês vão seguir os passos abaixo com o seu grupo. Acessar o plano de ação correspondente à sua equipe, sala 1, grupo 1, sala 2, grupo 2, sala 3, grupo 3, sala principal, grupo 4. Vocês vão analisar o documento, identificar os pontos positivos e as fragilidades, vão registrar as conclusões que vocês tiveram, e aí vai ter o redator, o relator e o guardião do tempo, tá, gente? E vocês terão 15 minutinhos para fazer essa atividade. Então vamos lá. Então nós teremos. Nossa, gente. Tá, 4, deu aqui. Vai ter mesmo. O grupo da chamada principal vai ficar com 4 cursistas, que é a Ana Alice, a Áurea, o Celso e a Maria de Fátima. Aí tem o grupo 4 também com 4 cursistas. Na verdade, só um grupo vai ficar com 3, tá? Que é o grupo 3. Não, é o grupo 2. Isso mesmo, que é a Cássia, a Gisele e a Luísa. Aí o grupo 3 vai ficar Griselde, Márcia, Sueli Maria e Zilda. O grupo 1, Ângela, Cleonice, Nereide e Rosana. Tá, gente? Então, 15 minutinhos. A gente se vê aqui. Eu vou passar nos grupos, tá? Para observar se vocês têm alguma dúvida.
Aqui a gente está em 5? Tá, Analice, Áurea, Celso e Maria de Fátima, que eu ainda tô aqui, tô abrindo o RCO, tá? 1, 2, 3, 4. Vocês estão em 4. O nosso é o 4 ou é o 1? A sala principal? O 4. Boa noite, pessoal. Me ouvem? Alô? Sim, sim, Celso. Alguém consegue digitar? Eu estou no celular hoje. Na verdade, eu estou nos jogos escolares. Eu acabei de descer do ônibus. Eu vou embarcar no ônibus agora para levar a turma no alojamento. Então, hoje está bem complicado. Eu li o texto ali. É grupo 4, né? É o eixo 4, né? Aham. Eu estava vendo o que eu achei ali de pontos positivos. Eu achei que é bastante variado e envolve o ano todo. Mas eu achei que podiam ter mais ações com os professores de forma interdisciplinar. Eu vi que fala merendeira, inspetor, direção, equipe pedagógica, mas dentro das disciplinas, cada professor fazer o seu, num período mais longo, e eu achei que a reunião de alinhamento em fevereiro, ela podia ocorrer em mais momentos do ano, para você fazer aquele processo, você planeja, executa, reavalia, reorganiza e fazer novamente, como fragilidade, entendeu?
Tá, eu Então, estou digitando alguma coisa, depois a gente pega aqui com as colegas também. e aí eu não consigo ver o que vocês estão digitando. Porque no celular, nossa, eu uso só computador, no celular é bem duro de acompanhar. Eu também achei bem interessante que envolveu toda a comunidade escolar, né? Não só os professores, né? Envolveu toda, mas no caso dos professores, eu vejo que as atividades são bem variadas. Mas assim, dos professores dentro da sua disciplina, por exemplo, eu na educação física, trabalhar dentro da aula de educação física, algo na educação física, outro na história, na ciência, tipo, o professor mesmo mostrar, não ficar reproduzindo algo só geral, mas individualmente dentro da disciplina. Eu não sei o que vocês acham. Cada matéria dentro da possibilidade, entendeu? Ó, por exemplo, uma questão que eu lembrei da equipe multi, que, por exemplo, eu sou da matemática, a gente trabalhava, tipo, os jogos que eles faziam, né? A cultura afro, que tipo de jogo que eles faziam, a gente construía esses jogos, então, talvez cada professor, dentro da sua disciplina, né, explorar mais, né? Por exemplo, um jogo que pouca gente sabe que é africano é a dama, né? O jogo de damas, pouca gente sabe, ele tem origem africana. Era um jogo que é surgido na África, pegando os jogos mais populares, assim. Então, além de nós temos o conhecimento da capoeira, né, que é uma construção brasileira, mas baseada em conceitos africanos, isso na educação física. Então, é nesse sentido, assim, eu vejo, a professora estava falando hoje, eu pensando, eu trabalho muito mais coisa indígena do que afro na minha disciplina. Então, mas era mais ou menos isso que eu tinha visto de assim, não seria uma fragilidade, mas uma sugestão, né? Sim. Deixa eu ir colocando aqui. Vocês estão vendo que eu estou digitando, meninas? Maria e Áurea? Sim. Vamos colocar aqui, então, como o Celso falou, e daí vamos sugerindo. Então, pontos positivos que envolve toda a comunidade escolar. Talvez... Sim, bem positivo esse ponto. Envolve toda... E o ano todo também, né? E o ano todo, é contínuo, entendeu? É. Por isso que eu botei como ponto de fragilidade ter mais reuniões de alinhamento, não só em fevereiro. Por exemplo, fazer o feedback, sabe, a retroalimentação. Então vamos no final do trimestre avaliar o que deu certo no primeiro, o que podemos adaptar para a ação do segundo. E ali aparece fevereiro, na última, bem no finalzinho. Sim, eu também vi, só um, né? Fevereiro, opa. Outra fragilidade, então, as disciplinas, trabalhar mais de forma interdisciplinar. Se envolver mais, né? Se envolver também. E não só no interdisciplinar, eu vi que o interdisciplinar até tem várias coisas, mas buscar elementos da sua disciplina. Ah, tá. Entendeu? Tipo, na matemática, uma construção matemática, para a professora de matemática, tipo, fortalecer dentro da matemática, para eles verem que em todas as áreas tem contribuição, não só algo mais genérico. Sim. Eu vou entrar no ônibus agora, só um pouquinho. Tudo bem. Disciplina, vejam lá e me ajudem, meninos. Disciplina, opa. Então, as disciplinas. Uma fragilidade. As disciplinas trabalhar mais elementos da sua... Não, aqui. Então, ficou redundante aqui as duas palavras. Seu componente. Mais elementos do seu componente, né? O seu componente aqui apareceu, curricular. Pronto. O que mais?
Mais alguma coisa, gente? Vou voltar aqui. Eu acho que não, acho que tá ok. Não precisa muito, né? Não, até porque eu achei que tá legal o texto deles. E foi colocando, distribuindo por trimestre, né? Tudo. Então tá, quando eles chamarem quem que poderia falar, que gosta de falar. Olha, hoje para mim tá difícil que eu tô dentro de um ônibus. Então pode ser que no meio eu tenha que descer, o ônibus para. Então, Áurea. e o nosso alojamento aqui em Campo Mourão é na Pai Rural, lá o sinal da internet cai. Pode ser que até o final da chamada eu caia. Você está indo agora, Celso? Oi? Está indo agora para os jogos? Não, eu já estou aqui desde... A gente embarcou quinta-feira à noite. E só que eu estou saindo do refeitório. Então o refeitório fica na saída de Campo Mourão, aqui no centro de eventos. Uhum. E nós estamos alojados na Pai Rural. Então... E lá o meu celular não... A Vivo lá não tá um sinal muito forte. Tá certo. É um trabalho também, né? Vocês da educação física. Não, mas tá legal. O menino ganhou o 100. O menino hoje ficou em quarto no 3.000. E aqui já é a final, né? Já a parte estadual. Amanhã tem uma menina marchando e o menino no 200, final também. Ah, que legal. Parabéns aí. Então vamos lá. Isso aí. Áurea, Hoje pode eu falar? não ia falar, não, que eu tô com bastante dor, que eu tô com infecção de urina, gente. Eu ia ficar meio quietinha. Vocês não se importarem. Não. É só para ler, que eu não gosto muito de falar. Eu também não sou muito de falar, mas só ler. Que nós vamos ver se precisa melhorar alguma coisa que eu escrevi aqui. A professora coloca, porque eu não sei nem colocar isso lá. Ela coloca, ela vai passando. Se for ela só coloca ler, e vai baixando, bem tranquilo. Uhum. Ó, os pontos positivos, então, envolve toda a comunidade escolar e acontece durante o ano todo, né? E a fragilidade, então, mais reuniões de alinhamento, não somente em fevereiro, né? E as disciplinas, trabalhar mais elementos do seu componente curricular, não só um assunto amplo, né? Acho que é isso. Então, ok. Opa, deixa eu só colocar nossos nomes ali em cima, então, que eu estou digitando. Eu coloquei lá. Colocou? Ah, que bom. Ótimo. Senão a gente fica sem, né? Que nós fizemos o trabalho. Já estão voltando, ó. Bem na hora. Ai, Karina, não deu tempo. A gente adapta, tá? A gente tem aí o nosso plano B, nós somos profs, educadores, pedagogos, a gente lida com o sexto ano, a gente consegue fazer qualquer coisa. Pessoal, o que aconteceu aí que eu não estou entendendo? Por que eu estou aqui de volta? Eu caí ou eu que voltei na sala errada? Eu acabei voltando. Hã? Acabou o tempo, Nereide. Abduzidas? Ah, tá. Então, tá Cleonice e Nereide. A Cleonice está no segundo canal dela. Nereide, só lembra de abrir tua câmera, porque além da gente ser abduzida, a abdução fecha a nossa câmera. Pessoal, tá certo. Então. Olha só. Aqui eles deixaram 4 minutos para vocês, ou seja, 1 minuto para cada grupo falar. Eu acho muito pouco, tá?
Então, vou fazer assim, ó. Eu passei nos grupos, percebi vocês, assim, percebi a dificuldade de todos os grupos, que era muita coisa, né? Nossa, muita coisa, tá? Percebi isso em vários grupos que eu passei. A gente passa, gente, para orientar, tá? Não é para fiscalizar ninguém, não. É justamente para até depois para dar um retorno ali para o pessoal. Olha, essa atividade, né? Enfim. Então, pessoal, o que que eu pensei, tá? Vou deixar 2 minutos, que depois sobra o RAF certinho. Vocês estão super bem no RAF e tal. Só que eu vou pedir para vocês focarem só nos pontos negativos. Como vocês são uma turma muito participativa, a gente conversou bastante essa jornada, eu vou deixar 2 minutinhos para cada grupo e vou pedir só para vocês focarem rapidamente no ponto negativo do plano de ação, tá? É como se fosse uma equipe, né? Era uma simulação de uma equipe de uma Emeré e ela tinha ali o plano de ação. E daí eu gostaria que vocês focassem aí na parte negativa. Eu vou compartilhar aqui a atividade. Deixa eu abrir meu cronômetro aqui. Tudo bem, pessoal? Vocês concordam com essa estratégia? Tudo bem para vocês? Karina, depois você coloca o link de novo, que eu não consegui pegar. Coloco. Coloco sim, pode ficar tranquilo, tá? Então vamos lá. Vou começar pelo grupo 1 hoje, tá, gente? Quem que é o nosso relator? Deu tempo de vocês organizarem? Grupo 1? Se não deu tempo, a gente já faz a dedocracia agora. Nada que uma dedocracia não resolva. Karina, então, eu estava discutindo, você estava lá, você entrou na sala, né? O nosso grupo 1, e assim, eu vou falar aqui porque eu estava digitando e acabou, né? A gente, não sei se as meninas concordam aí, né? Porque, assim, eu posso. Não deu 2 tempo, né, minutos. Cleonice? Né, Lele? Aqui, o plano de ação dele, só em síntese, assim, né? Eu estava discutindo com as meninas que eu acho que eles focaram em coisas, assim, que, por exemplo, sofrimento, né? Porque surgiu uma ação... Não estou conseguindo me ouvir? Eu estou com o áudio ligado. Não, foi a minha. Acabei de receber aqui um recado, que eu que perdi a conexão. Pode continuar, Então, uma situação desculpa. que teve lá na escola, né? Eles precisaram resolver, né? E fizeram o plano de ação para poder, né? Introduzir os trabalhos, né? Da Emeré. Assim, pelas ações que a gente estava olhando aqui, foi focada muito no sofrimento da população negra escravizada. Então, a gente acha que o ponto negativo foi esse, entendeu? E aí foram ações isoladas que não trouxeram algo assim para acrescentar. Por exemplo, confecção de máscara. Fizeram confecção de máscara, mas o que eles trabalharam sobre máscara? Né? Então, assim, essas coisas que a gente achou que estava negativo no ponto, entendeu? Só focar no sofrimento e depois fazer atividades que não tinham contextualizado. Foi isso, basicamente. Não sei. Perfeito, é isso mesmo, tá? Isso mesmo, vocês fizeram exatamente a leitura correta ali das fragilidades. Parabéns. Grupo 2, por gentileza. Eu aqui. Tá. Vou no meu que fica maior, que a cegueta aqui tá louco, né? Vamos lá. Então, o nosso, ele fez um planejamento das ações com ciências e biologia, sobre a questão que ele até chama que é a ciência da raça única, arte da confecção de materiais com materiais recicláveis para ritmos brasileiros, né, que são usados, mídias e materiais didáticos para passar ao cinema, sobre o período da abolição e resistência nas senzalas, e depois fazer cartazes com biografias e grandes nomes da história e da cultura negra. Então, o que a gente achou, assim, de fragilidades? Que na justificativa ele coloca, assim, que a instituição é um espaço de neutralidade e união, que não pode ser assim, né? Que é de discussão, de outra abertura, não neutro, né? Que tem posicionamento, então, para fazer um trabalho dessa forma, né? Então, nós entendemos aqui. Ele usou a questão do lema não vejo cor, vejo pessoas, que é inadequado, que de você não tá evidenciando que pela cor, né? Não que ele seja assim, algo que vai diminuir essa questão. E o conceito biológico de raça não existe dentro do projeto de biologia.
E também pouca discussão sobre o racismo estrutural, que daí você vai fazer a repercussão, construir materiais, instrumentos, passar vídeos e escrever biografias. Então, assim, ficou muito vazio nesse sentido. Então, nós achamos dessa forma o nosso trabalho. Tem bastante, a gente estava nos pontos positivos quando fomos abduzidos, né? Daí, mas está assim. Os negativos, ainda bem que a gente trabalhou os negativos junto, né? Então, foi ótimo, porque por que que eu foquei? Parabéns, meninas. Porque, de acordo com a participação de vocês no encontro, né, eu vejo que vocês têm uma compreensão bem adequada, né, das atitudes que nós temos que ter. Eu vejo que o conceito, o desenvolvimento nosso, né, de letramento racial da turma, ele é bem satisfatório. Então, eu foquei na questão negativa, tá? Fragilidades, tá? Mas perfeito, ainda bem que começaram pelas fragilidades, que daí deu tempo. Grupo 3, por gentileza. Quem que é o nosso relator ou relatora? Somente as fragilidades. Tá ali? É você, Márcia, a relatora do nosso grupo 3. Posso ser, acho que a gente não conseguiu escolher, mas tudo bem. Tá aqui, né? Tá no. Tá aí. Tá, então a gente achou algumas fragilidades que o plano não está muito claro com relação ao real objetivo. Dá a impressão que está mais preocupado com o cumprimento de um documento, uma cobrança e uma fiscalização. Ele tem muitas essas palavras, né, nele, de fiscalizar, tá? E também outra coisa que a gente achou que o plano deve ser trabalhado o ano todo, porque ali só está escrito o primeiro trimestre. Tem que ser uma ação contínua do ano inteiro, né? Não só no primeiro trimestre. Esses pontos, as fragilidades do nosso. Perfeito, meninas, foram bem assertivas, parabéns. E para finalizar, eu convido agora a relatora ou relator do grupo 4. Sou eu, professora. Aqui, né? Fragilidades. Sim. No texto falou, né, que era as atividades programadas até o terceiro trimestre, com uma reunião somente em fevereiro. Então, que a gente achou que a fragilidade é que deveriam ter mais reuniões até o terceiro trimestre para ir alinhando o que poderia não estar dando certo. E cada disciplina trabalhar elementos do seu componente, né? Assim, não fazer fazendo uma interdisciplinaridade, mas a disciplina não como um assunto geral, mas matemática, trabalhar os jogos, assim, da cultura, né? E as outras, cada para mostrar para eles a diversidade que tem em todas as disciplinas, cada uma com sua diversidade. É isso. Obrigada, parabéns. Eu acompanhei, pessoal, as conversas, tá? De todos os grupos. Parabéns, eu vi vocês lendo, vi vocês discutindo, vi vocês fazendo atividade. Parabéns, viu, gente? É muito bom a gente trabalhar com uma turma que leva a sério o que a gente propõe, tá? Então, agora, gente, chegou o nosso RAF. Eu coloquei ali o link da atividade nomeado, então agora eu vou colocar o link do RAF também para vocês não se confundirem. E aí, meus queridos, eu também coloquei lá no mural do Classroom, tá? Então, ó, aproveitem agora, vai todo mundo ficar em silêncio para vocês fazerem o RAF, que eu sei que tá todo mundo em final de trimestre. Fala, Celso. Professora, o RAF tem que ser feito hoje ou eu posso fazer outro dia? Pode fazer outro dia. A internet está caindo muito aqui, daí se eu começar e cair, eu não posso fazer 2 vezes. Eu acho que não clicando em enviar não tem problema, tá? Mas eu posso fazer outro dia no computador, então? Até sexta-feira eu posso fazer? Pode sim. Eu só comentei com o pessoal que está aqui, que daí eles aproveitam o tempo, Celso, que você sabe que o nosso dia a dia na escola é uma correria, né? Sim. Ok, então tá. Eu vou tentar. Fica tranquilo. Valeu. Tá lá no mural, tá? O link.
Profe, Pois não? o link do Forms, ele está abrindo mesmo do RAF. Só um minuto. Acho que agora foi, gente. Pessoal, vários cursistas aqui me deram retorno, né? Que terminaram o RAF. Então, nesse exato momento, são 9 minutos de RAF, tá? Então, eu já estou colocando aí o link do Forms. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu enviei a implementação, só que daí ele trava, eu achei que não travava ali para você postar o registro na prática. Não, eu acho. Você conseguiu colocar? Porque você não daí colocou como enviado. Ah, você enviou, verdade, Márcia. O Celso ainda não. Eu vou te devolver, só um pouquinho. Não, eu já cancelei o envio. Eu cancelei o envio. Ah, perfeito. Aí eu consegui. Daí eu acho que é melhor então entregar só depois, né? Isso. Que for mais Entrega. na semana que vem. Mas faz igual o Celso. Bom, você eu já vi, tá? Só me avisa, prof, terminei, que daí eu posso já corrigindo, tá bom? Uhum. Então eu posso entendi, enviar para você. professora. O que que foi? Cortou Não, minha é que ela havia enviado, daí ela não consegue colocar o link, entendeu? Quando você envia o caderno. Aí ele trava, daí ele não consegue mais ser alterado. Mas daí Entendi. A é gente que tu não cancelou o envio. enviou, tu só me avisou que fez, né? Deu esse problema no meu curso anterior. Por isso que eu avisei e não enviei. É, Que se tiver que corrigir, eu não consigo. perfeito. Perfeito. Então é isso. Zilda, por gentileza, pode falar. Era isso que eu ia perguntar, Pro. Eu já apliquei, já fiz o meu relato ali. Como esse é um formato novo para mim, eu não sabia se eu já podia entregar ou não. Então é melhor esperar depois de segunda, né? Isso, porque você tem mais um link, tanto hoje Tá quanto bom. segunda. Uhum. E para entregar é só ir lá em cima onde está escrito entregar. Isso, só ir lá em cima. Em cada documento ou uma vez só já basta? Só uma vez no seu caderno de implementação. Você vai fazer isso lá no RAF, na atividade 1, depois no seu caderno de implementação, tá? Tá, obrigada, prof. De nada. Meus queridos, então a maioria dos cursistas já me deu retorno aqui. Zilda, você quer falar mais alguma coisa? Tá. E assim, ó, aqui, gente, é o nosso Saiba Mais, tá? Assista ao vídeo, afinal, o que é educação antirracista? Aqui nós temos as diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. São os dois materiais que embasaram aí a nossa reunião. E no mais, pessoal, tem mais aqui, ó, normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, tá? E no mais é isso. Se alguém não tiver mais alguma dúvida, estão todos liberados. Uma excelente semana para todos, uma excelente noite, restinho de noite, tá bom? E nos vemos segunda-feira. Eu queria falar. Tchau, tchau, até. Tchau, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Tchau.